Ok, estamos ao vivo agora para a gente começar o estudo de hoje, continuar o estudo da carta 5. A carta 5 ainda vai mais, além de hoje, vai mais 2 segundas-feiras, que é um estudo bem, a carta 5 é a mais longa, assim, digamos, não digo nem que ela é a mais longa, mas a assimilação dela ela é mais densa, né, no começo a leitura, e é importante a gente entender que é onde Cristo já fez a introdução, a gente vai até recapitular depois, mas agora a gente começa a descrição do Criador. Aí a semana que vem a gente entra no Big Bang, que aí é o processo da criação, e depois finaliza a carta 5 com a nossa criação, né? A criação do ego, a criação que aí é onde ele fecha toda essa conexão para a gente entender exatamente quem nós somos, e esse é um ponto, entender de onde o universo veio, quem nós somos, como criou o universo e quem nós somos é importantíssimo, né? Para a gente entender, para a gente abrir toda a nossa consciência para essa abertura, né? Para começar a mudar a nossa realidade, né? Mas então vamos lá, vamos fazer nossa conexão, vamos fazer fechar nossos olhos, silenciando bem nossos pensamentos, vamos respirando fundo algumas vezes, para que a leitura de hoje seja absorvida com o coração, para que a gente possa absorver, principalmente se lembrar da nossa realidade. E vamos para a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência amorosa universal que fez este mundo e o tornou visível. E que, quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina. E que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos respirando fundo. E aos pouquinhos vamos abrindo os olhos, cada um no seu tempo, para a gente iniciar o estudo de hoje. Todas de volta? Então vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha. Estamos fazendo uma brevíssima recapitulação, né? Cristo ele iniciou a carta 5 falando do quão importante é entender a origem do Criador, né? Que foi uma das coisas que não foi narrada na Bíblia, né? Que ele em nenhum momento deixou claro que ele estava vindo falar do Criador e que não tinha nada a ver com aquele Jeová descrito na Bíblia.
ele fala de toda a sua missão, que era exatamente um dos pontos, é quebrar a barreira que existe, né, entre a nossa consciência e o Criador, né, que não existe intermediários nessa nossa conexão, que a nossa conexão com o Criador ela é feita de forma direta, só nós colocamos barreira em tudo isso. Ele fala que deixou claro tudo que ele veio fazer, né, que ele veio para mostrar que o Criador, né, que ele não que ele não é um Deus que está no alto, que não existe aquelas crenças, aqueles dogmas. Ele veio para quebrar as crenças do pecado, ele veio para quebrar as crenças de um Deus no alto que separa, que dita quem é bom e quem é mal, que ele pune os malvados, né, que na realidade nós somos responsáveis por todos esses processos. E ele veio também para quebrar a barreira entre a ciência e a espiritualidade, né? Que enquanto a humanidade não quebrar essa barreira, ela não vai se permitir evoluir e chegar nas verdadeiras origens do universo. Ele fala que o universo não é sólido, né? Deixa claro isso pra gente, que foi exatamente por causa disso que ele conseguia fazer todos os milagres que ele fazia, que era através sabendo que o universo não é sólido, é que a gente consegue entender que a gente pode manusear a matéria, não só em termos de saúde, né, mas realmente mudar toda a estrutura da matéria, né, por isso que ele era permitido para ele fazer esses milagres, porque ele tinha essa conexão aberta com o Criador, e todo mundo que purificar a consciência e se dedicar na meditação vai estar conseguindo fazer isso. E aí ele começa o questionamento da ciência, né, das origens do universo. Ele começa a questionar a ciência, em que momento a consciência entrou realmente na matéria, né? Então ele começa a falar das células, fala do DNA, começa a falar das moléculas, ele entra nas propriedades químicas, e então ele entra na partícula realmente, que é a origem do eletromagnetismo, né? Então, quando a gente questiona e começa a ver de onde vem o eletromagnetismo, é onde vem tudo isso que a gente vai começar a vir agora, que tudo vem a partir do eletromagnetismo, né? Então, a consciência já existe desde da mais minuciosa matéria. Na realidade, a consciência já existe. Quando ele fala a frase "nada vem do nada", é exatamente isso que ele quer dizer. Nada vem do nada, ou seja, vem do tudo e vem do todo. E o importante é que ele coloca para a gente não ter nenhuma dúvida com relação a isso, porque a dúvida pode estar criando uma barreira nesse nosso processo de entendimento, né? Mas vamos lá, então agora a gente vai começar a leitura no parágrafo que a gente começa com "portanto". Na realidade é o 5º parágrafo acima da página lá do PDF. A gente vai só concluir de novo o que ele já tinha concluído para a gente na semana passada, para a gente entrar agora nos fundamentos e na origem de todo o Criador. Podemos começar? Vocês localizaram? Então vamos lá. Nós vamos dividir em 2 partes, tá? É uma leitura, são menos páginas que a gente vai estar lendo, mas é importantíssimo a gente captar todas essas informações aí, não só com a mente, mas principalmente com o coração. Então vamos lá. Portanto, é uma conclusão lógica que aquele do qual você extraiu seu ser é imenso, não somente em tamanho, mas também uma imensidão de força de vontade, a vontade para autoexpressão e criatividade. Visualize durante um momento o tamanho do universo material, o Sol e seu calor, a Lua, o planeta Terra e o Sistema Solar, as galáxias de estrelas, e o fato de que esta matéria visível é totalmente interdependente e também dependente do movimento dos corpos planetários e está sujeita às leis universais de função e movimento perpétuos. Este vasto universo teve suas origens e foi extraído do fundamento de seu ser, e a totalidade da força e energia da vida do universo tem saído do mesmo fundamento do ser. Logo, não desanime sem meus esforços em analisar para você os componentes espirituais de sua fonte do ser, você perceber que compreende o que estes componentes são e que você possui em sua medida muito, muito limitada,
os mesmos componentes espirituais da consciência em si mesma. Você extrai tudo o que você é, espiritual, mental, emocional e fisicamente, de sua fonte do ser. Antes de explicar como isso pode acontecer, quero que me acompanhe em certos passos para ajudar a sua mente a absorver a imensidão daquele do qual seu ser foi extraído. Depois de ler as próximas páginas, até o final da carta, medite e visualize sobre cada parágrafo individualmente, pois somente deste modo as palavras começarão a crescer em compreensão e assumir a realidade espiritual de seu significado verdadeiro. Tudo espiritual, invisível, visível e imaginado, é consciência e conhecimento. A natureza primária e abrangente da consciência é o conhecimento. Não é possível ter consciência sem possuir conhecimento. Tudo o que você vê, toca, ouve, sente, sabe, é consciência, conhecimento, tornada visível. Não há nada no universo que não seja consciência tornada visível. A consciência-conhecimento é infinita e eterna. Há duas dimensões de consciência, dentro e além do seu próprio plano terreno de existência, que é o plano da matéria pesada e da forma sólida. A dimensão universal final de consciência e conhecimento jamais pode ser plena ou verdadeiramente conhecida por um espírito individualizado. É inacessível. Ela está em equilíbrio. É a única fonte de todo poder, sabedoria, amor e inteligência. A dimensão universal de consciência e conhecimento em equilíbrio é um estado de silêncio e de quietude, a partir do qual vem o som, a cor, a forma individualizada e toda a criatividade visível no universo visível. Da dimensão universal final de consciência e conhecimento em equilíbrio veio toda a criação. Todas as diversas dimensões invisíveis de existência descendo em ordem de espiritualidade dos muitos portais da dimensão universal até as mais pesadas frequências vibratórias de substâncias terrenas inanimadas, e mais além, até os horrores inomináveis das perversões da consciência e antiverdade. Essa dimensão universal final de consciência e conhecimento não somente está no espaço, ela é todo o espaço. Ela está imperceptivelmente em todas as partes. Para aqueles que pensam em termos do átomo, pode-se dizer que ela é o espaço no átomo. Portanto, ela está em silêncio e equilíbrio no espaço de todos os elementos e da matéria. A natureza da consciência universal é intenção inativa e em equilíbrio. Portanto, a consciência universal é um estado de infinita, eterna, ilimitada, vasta intenção poderosa, primitiva, pura e bela. Essa intenção é a de expressar a sua natureza. A intenção da natureza da consciência universal é a totalidade da vontade e do propósito, sempre unidos em um abraço. A vontade universal é surgir e criar. O propósito universal é dar forma individual à criação e experimentá-la. Na dimensão universal final de intenção da consciência e conhecimento, a vontade universal está em estado de mútua retenção com o propósito universal, ambos em perfeito equilíbrio no silêncio e quietude. A vontade universal é inteligência universal. O propósito universal é amor universal, universalmente em equilíbrio, em mútua retenção, a partir das quais têm tomado forma todas as coisas visíveis e invisíveis e todos os impulsos humanos. Se você pudesse receber a plenitude da realidade universal em seu interior, você seria desintegrado pelo seu poder explosivo e dissolvido sem forma na consciência e conhecimento. Ela transcende a condição humana individual, do mesmo modo que o calor e a luz de seu sol é bilhões de vezes mais potente que a luz dos vagalumes que cintilam na escuridão. E a primeira parte a gente já encerra aqui.
Vamos lá. Pode falar, Mônica. Quando ele fala em consciência e conhecimento, é como se fosse a mesma coisa. Porque ele fala assim, ó, tudo, espiritual, invisível, visível, imaginado, é consciência, conhecimento. Não é possível ter consciência sem possuir conhecimento. Tudo que você vê, toca, ouve, sente é consciência e conhecimento. Aí ele fala, não há nada no universo que não seja consciência tornada visível. A consciência e conhecimento é infinita e eterna. Uma coisa está relacionada com a outra. Uma coisa é como se fosse a mesma coisa, ou não? Sim, perfeito. Imagina como é difícil expressar em palavras, né? Mas tudo que existe é consciência e conhecimento. Então tudo. Desde imagina quando ele coloca aqui que vem toda a criação, tudo no universo é consciência e conhecimento. Uma estrela, tudo é vivo. Uma estrela, um planeta, o Sol, a Lua, todo o sistema solar, todo esse sistema funciona. Imagina uma analogia boa para fazer. É como se tudo que existe estivesse dentro da mente de Deus. É um grande... tudo que existe no universo faz parte da criação. Então tudo tem a partícula dele. Desde uma pedra, que é uma consciência inanimada, né? um ferro, um copo, uma caneta. Eu estou olhando as coisas que eu estou enxergando aqui. São consciências inanimadas, né? Tudo é conhecimento. Para existir uma caneta, por exemplo... alguém teve essa ideia, né, para isso se materializar. Alguém teve essa ideia e materializou essa caneta. Então a caneta é um conhecimento tornado visível. A caneta é feita do quê? Ela é feita de plástico, ela é feita de seja como for feita a caneta, a tinta, tudo. Tudo isso é conhecimento tornado visível para essa caneta existir. E tudo que existe, se a gente for pensar que tudo vem do reino mineral, né? De alguma forma isso vem do reino mineral, né? O plástico ele vem do reino mineral, ele vem da árvore, ele vem de tudo que é feito. Então tudo isso existe uma consciência. E tudo isso absorve uma consciência. Lembra lá atrás, não lembro que carta que foi, mas foi na 2 ou na 3, quando ele fala que a gente tudo que existe na nossa volta expressa a nossa consciência, desde o carro, o computador, as nossas coisas, eles absorvem de alguma maneira a nossa casa, eles absorvem de alguma maneira a nossa consciência. Então tudo é consciência. Então, sabe aquela pessoa que tudo quebra? Ela está irradiando alguma consciência inconscientemente, lógico, destrutiva para aquilo tudo quebrar. Você não tem aquela casa que você vai que a água tem vazamento de goteira em tudo quanto é canto, vazamento de água, é porque aquilo alguma energia que está sendo transbordada de alguma forma através da água. Então tudo é consciência tornada visível. Então não existe consciência sem ter conhecimento. Então tudo faz parte do universo. Então quando ele fala nesse detalhe, essa dimensão universal final de consciência com conhecimento não somente está no espaço, ele é todo o espaço. Você imagina que o teu corpo todo ele é feito de moléculas, e dentro de cada molécula tem espaços. Aqui no ambiente que você está, o que mais existe é espaço. Tudo isso está dentro da mente de Deus, tudo isso está sendo criado. Existem frequências vibratórias em tudo isso. Essas frequências estão oscilando, estão girando, estão passando de um lado para o outro. Isso é fácil a gente visualizar quando a gente imagina a rede Wi-Fi. Um Wi-Fi está ali ligado, são ondas que reverberam e entram no computador e faz toda essa conexão de uma forma mágica.
Então tudo isso aqui nesse espaço que a gente não enxerga tem ondas sendo girando, as ondas dos celulares, as ondas elétricas, as ondas magnéticas. Então tudo isso é a consciência em movimento. Então tudo isso faz parte de uma consciência maior. Então quando ele fala que está em tudo, realmente é em tudo, está em todas as coisas nessa forma mais precisa, né, para a gente poder dimensionar. Mas o que você colocou é exatamente isso, tudo. Não existe consciência sem ter conhecimento. Ele pode estar de uma forma uma coisa que a gente vê com movimento, por exemplo, as plantas com as células que são vivas, né? As plantas, os animais, os seres humanos, tudo aquilo que é vivo, então aqui tudo aquilo expressa uma consciência. O próprio planeta, ele é uma consciência viva. Então quando fala que nós estamos vivendo a ascensão planetária, né? O nosso planeta ele está indo para uma nova dimensão de consciência e conhecimento, é porque o planeta ele é uma consciência viva. O Sol ele é uma consciência viva. A gente troca irradiações com o Sol, essa coisa com o Sol o tempo todo. A Lua é uma consciência viva. Tudo é uma consciência que está tudo interligado para fazer toda a existência funcionar de alguma forma. Então todos os planetas que existem, toda a imensidão do universo, então tudo isso faz parte dessa consciência universal, dessa consciência maior. E ele coloca aqui, né, desde as coisas inanimadas até os horrores, então tudo faz parte dessa consciência de Deus, né? Enquanto a gente está aqui como matéria, a gente tem essa dualidade. Então o bem e o mal, tudo isso faz parte dessa consciência única, se expressando de alguma forma aqui no nosso planeta. No nosso planeta e no universo todo. Deu para tentar compreender, assim, pelo menos? Sim. Que é bem complicado, né? Mas deu. Obrigada. Quando fala que Deus está em tudo, é exatamente isso. Ele literalmente está em tudo. Quando ele coloca aqui que ele é o espaço no átomo, né? Se a gente pensar em termos do átomo, né, como as menores partículas, né, que é o eletromagnetismo, né? O eletromagnetismo ele é a junção de duas cargas. Então o eletromagnetismo está em perfeito equilíbrio. Ele é o estado original da consciência de Deus. Por isso que ele fala para a gente ir a fundo até chegar no eletromagnetismo. O eletromagnetismo ele representa os dois polos que a gente vai falar dele aqui na segunda parte da leitura de hoje. Esses dois polos unidos é o eletromagnetismo. É como se fosse a consciência de Deus em quietude e em silêncio. Quando a gente aquieta, a gente consegue entrar nesse estado da mente de Deus. Por isso que ele fala que quando a gente entra em meditação, que a gente silencia pensamento e sentimento, a gente equilibra essas polaridades. Esse é o estado de perfeito silêncio e quietude, que é de onde vem tudo. Então, desse nada, desse silêncio, vem tudo. Então, lembra que a gente falou até no finalzinho a Moema não estava, né, nem a Giovana, nem a Janete. A Janete falou que viu a gravação, não sei se a Moema e a Giovana assistiram também. Quando assistiram, perfeito. Então, quando a gente falou lá que desse nada vem o tudo, que a gente consegue criar a partir desse nada, que é de onde vem toda a criação, é exatamente nessa frase que ele coloca aqui. Cadê onde ele colocou aqui? Quando a gente entra nesse estado, né, a gente entra quando a gente equilibra isso, né, a natureza da consciência universal é intenção inativa em equilíbrio. Portanto, a consciência universal é um estado de infinita, eterna e ilimitada, vasta intenção poderosa, primitiva, pura e bela, que é a partir da onde vem toda a criação. Então, se a gente lembrar das origens, podemos lembrar até das origens do universo como descrito na Bíblia. Não existia nada, então estava tudo em perfeito equilíbrio. E desse nada surgiu o tudo. Na Bíblia ele coloca como Deus ordenou,
surja o céu, surja os mares, surja as plantas, as florestas, e daí ele foi criando tudo, né? Claro que não foi, mas se a gente pensar metaforicamente no processo da criação, é exatamente isso. Só tirar a figura de Deus no alto criando tudo, mas é uma consciência que criou tudo. Então tudo vem isso, né? E isso, se a gente voltar para a nossa essência, que isso vai ficar claro até o fim, mais claro até o final da carta, é onde a gente tem a responsabilidade pela criação da nossa vida, porque ele está dentro de nós e a gente consegue criar tudo a partir desse silêncio, a maneira como a gente vive. Só que a gente faz isso de uma maneira totalmente inconsciente, né? Então não vamos entrar muito no detalhe da individualidade, que a individualidade ele vai detalhar daqui 2 semanas para a gente, né? No decorrer. Então vamos nos ater por enquanto no Criador, né? Então, mas é basicamente o mesmo processo que vale para a individualidade. Quem mais gostaria de falar alguma coisinha, fica à vontade. Pode falar, Giovana. Christian, quando você começou a falar, você disse, tudo está na mente de Deus, né? Tudo que existe. Então quer dizer que está na nossa, está dentro de nós também? Sim, sim. Seria isso? Sim. Nós estamos dentro da mente de Deus e a mente de Deus está dentro de nós. E aqui tem um ponto legal para a gente pegar aqui, que é quando ele fala... cadê aqui? Eu achei a frase que eu queria falar quando eu estava falando para Moema aqui, mas depois a gente volta nisso. Quando ele coloca a vontade e o propósito, né? Que nós estamos fazendo aqui no planeta? Experienciando tudo. Esse é o nosso propósito maior, é experienciar tudo isso daqui, né? A gente se esqueceu de quem a gente é para se lembrar, para a gente dar valor e se lembrar de quem a gente é. Cristo não. Deus quis experienciar, porque Deus estava ali, quieto, mas ele fala, é onde a gente entra na intenção. A intenção da natureza da consciência universal é a totalidade da vontade e do propósito, sempre unidos em um propósito. A vontade universal é surgir e criar, e o propósito universal é dar forma individual à criação e experimentá-la. Então, ele criou, tudo surgiu, e através de nós a gente consegue experienciar. Então a gente consegue fazer a experiência, a gente tem isso dentro de nós, a gente consegue surgir e criar, fazer as nossas experiências, sejam elas boas ou ruins, e experienciar e ter essas experiências. Então isso faz parte do grande propósito de Deus. A vontade dele era fazer surgir, então o nosso potencial de cocriação é exatamente isso, surgir e criar o que a gente quer experimentar. Então é desse ponto que vem toda a criação. Então quando a gente silencia, a gente une isso e aí vem as ideias, como vem na mente de Deus. Então a gente cria e experimenta. Então esses impulsos, quando a gente silencia, a gente consegue unir com a mente de Deus, com tudo isso, para que a gente possa experimentar. A gente faz isso inconscientemente. Quando a gente não está no silêncio, a gente está surgindo e criando experiências que muitas vezes a gente não quer, mas a gente está experienciando tudo isso. Então a nossa vida é exatamente experienciar tudo aquilo que a gente está colocando e como surge todos os cenários que surgem para a gente poder experienciar tudo isso. Então através da criação, né, eu mandei até o livro Conversando com Deus, tem uma explicação bem bacana lá nisso, para quem depois quiser ler com calma ou ir lendo, é uma leitura gostosa de ler, não é tão... Ela é... Para quem já está lendo as cartas e entendendo, ela se torna de fácil entendimento. Então, através de nós, os seres vivos, não só nós, os seres vivos, foi uma maneira que Deus criou para poder experienciar tudo aquilo que está na mente dele. Então, é a maneira como ele experimenta tudo aquilo que ele cria. É através de cada ser humano. Então, ele experimenta desde as coisas boas até as coisas ruins, de acordo com o que cada um
está experienciando. Então é a experiência. Isso, o que você colocou é exatamente isso, é perfeito. Obrigada. Janei, hoje você está com o microfone, você pode até falar hoje. Pois é. O Christian, aqui eu estava pensando, né? E isso que a gente cria é através daquilo, desse campo eletromagnético, né? Isso. É isso que faz, né? Isso, exatamente. O campo eletromagnético é a base de tudo. Dali surgem as propriedades, dali surge a matéria, dali surge a célula, a matéria viva, a célula viva, então tudo surge dali. Vivo ou não vivo, mas tudo surge dali. Tudo tem uma consciência que está manifestando de alguma forma. Christian. Pode falar. Eu gostei bastante de ouvir a live passada, a questão da inteligência do nosso corpo, né? Porque, nossa, reforça tanto para a gente, assim, a questão, uma doença que vem, né? Nossa, que a gente não tem que ficar tão apavorado, porque o nosso corpo já tem essa inteligência e ele já começa a se curar. Eu acho que aí entra a questão da gente estar mais conectado, da gente estar mais na quietude. É isso mesmo? Sim. Se a gente... tudo que acontece com o nosso corpo é reflexo do que a gente pensa e do que a gente vibra, do que a gente sente, né? Tanto que muitos médicos hoje já estão voltando para isso. Quando fala, por exemplo, do câncer, cada câncer em determinada região do corpo ele tem um significado, né? Então, mas muitos cânceres pesados que vêm principalmente, ele surge de mágoas guardadas. Então essa mágoa guardada, ela vai danificando a célula e o bom funcionamento da célula de determinada maneira. Então, se a pessoa consegue a tempo de reverter isso, fazer toda essa cura emocional, ela consegue fazer com que o corpo dela responda a tudo isso. É onde surgem aqueles milagres que ninguém consegue explicar, né? Mas claro que tem determinado ponto que a coisa já avançou tanto que não tem mais como o corpo reverter o processo. E aí vai para o processo de morte, para a pessoa que cria consciência. E para quem não cria consciência, aquilo vai definhando ela aos poucos, né, de alguma maneira. Então qualquer coisa que surge, então, quando falava lá atrás que se, por exemplo, vamos supor que surgisse um vírus novo, e você coloca na tua mente que isso não tem nada a ver comigo, eu não vou participar desse jogo. Você naturalmente está criando uma imunidade para o teu corpo que aquilo não vai te afetar. Porque você entende que aquilo é uma ilusão e você só vai fazer parte dessa ilusão e experienciar aquilo se você quiser. Mas como assim se eu quiser? O medo te associa com ela. Lembra na carta 1, quando fala da lei da existência, que tudo aquilo que a gente teme a gente atrai? A vibração, né, Christian? Exatamente. Esse campo, né? Isso. O medo baixa a nossa vibração. Quando você estuda lá a escala de Hawkins, né, que fala, se vocês procurarem a escala de Hawkins na internet, ele mostra ali, né, todas as vibrações, né, cada sentimento tem um tipo de vibração. E os mais baixos ali é culpa. A culpa é mais baixa do que a raiva ainda. Culpa, a mágoa, o medo, né? Então tudo isso gera... como que os controladores eles controlam a humanidade? Divulgando e espalhando medo. Se você entrasse na mídia na época do vírus, você percebia que ele só mandava informação disso o tempo todo. Então as pessoas se sintonizavam com isso o tempo todo e criava aquele caos, aquele medo, né? Para quem está se sintonizando hoje tem pessoas que, se você falar,
hoje em dia estão vivendo uma vibração que a guerra vai se alastrar para o mundo todo, né? Essa guerra que está acontecendo agora. Então, são vibrações que eles jogam, e se você entra nessa não é que você não pode se informar e saber o que está acontecendo. Você não pode entrar na vibração e se sintonizar com tudo isso que está acontecendo. Entrar na sintonia do medo, tudo mais. O que acontece com muitas religiões hoje que levam a questão do apocalipse ainda como o fim do mundo, como essas coisas. Elas se prendem nessa coisa do medo e acaba atraindo de alguma forma isso. Por isso que falam que os dogmas e as crenças religiosas, eles te aprisionam de alguma forma. Por quê? Porque faz você vibrar no medo, faz você vibrar nessa ali embaixo, e você não atrai. Se você, pelo contrário, vibra na gratidão, vibra no amor, né? O amor incondicional, ele é muito difícil para a gente captar. Por isso que vocês vão falar muito de vibrar na gratidão, porque a gratidão, ela tem uma frequência muito próxima do amor incondicional. Então, quando a gente vibra na gratidão, por isso que a gratidão é tão importante para a gente criar. Porque quando a gente é grato por tudo que a gente tem e pelo que a gente vai ter, abre esse campo para esse processo de criação. Então, quando você é grato e você reconhece a tua essência, é grato pela saúde que você tem, pela saúde que você manifesta, então tudo isso reverbera no teu corpo. Então, não é à toa que muitas pessoas, muitos espiritualistas falam isso, que quando você entra nessa vibração muito forte, você consegue até ir regenerando as células do seu corpo. Então você começa a aparentar uma pessoa mais jovem, então tudo isso começa a reverberar na tua parte física mesmo. Você consegue entrar nesse processo de rejuvenescimento. Por que as pessoas, as civilizações que já vivem numa dimensão maior, né, em quinta dimensão, elas não envelhecem? Porque elas vibram no amor incondicional, na gratidão, elas sabem quem elas são. Elas têm a plena consciência com esse campo, com esse mental superior. Então, por elas vibrarem isso, elas não emanam doença. Por isso que elas vivem milhares e milhares de anos, porque o corpo delas não se deteriora. Então, com isso, elas sutilizaram o corpo numa determinada forma, que elas conseguem ir fazer com que o corpo viva milhares e milhares de anos. Se a gente pega na Bíblia, antes da queda, né, que a queda veio no final da civilização de Lemúria e Atlântida, né, que é falado bem ali quando veio que culminou com a inundação, com a época de Noé. Mas antes, quando fala em Matusalém, fala em vários outros citados na Bíblia, eles viviam milhares e milhares de anos. Né? Matusalém é o mais conhecido, né, dos citados na Bíblia, que viveu milhares de anos. E na teoria com o mesmo corpo que a gente tem hoje. Claro que não era o mesmo corpo, era um corpo muito mais sutilizado, porque vibrava tinha uma vibração diferente, né? Então, mas isso tudo reverbera na saúde também, como vocês colocaram. Pode falar, Andréia. O Christian, você está dizendo sobre o amor incondicional. E nós temos assim essa capacidade. Eu vejo assim quando a gente é mãe, que tem esse amor incondicional, né? Que a gente luta pelo filho de todas as formas, né? Seria isso, esse amor? O amor incondicional é muito difícil mensurar, porque um amor de mãe muitas vezes envolve o apego, o medo de perder o filho. Sim. Muitas vezes o amor de mãe envolve um amor, por exemplo, o amor de mãe, ele consegue ter um filho que tá no meio, que é um bandido, que é um traficante, ou seja, algumas coisas da sociedade, e a mãe não perde esse amor pelo filho. Ele é muito próximo disso. Ele é o que mais se aproxima do amor incondicional. Mas ainda no amor incondicional ele é livre do apego. É. Tá? Ainda o que prende um pouco a humanidade ainda para ela não atingir esse amor incondicional é o medo da perda, né? Então, quando a gente ainda tem, por exemplo, no caso de uma mãe que ainda tem o medo de perder um filho, ela ainda tem um pouco desse apego, porque na verdade ela é plena, ela é o que é, e quando ela tem isso incondicionalmente, ela sabe que o que acontecer na vida do filho
é responsabilidade dele, das causas e efeitos dele, e ela sabe que ele nunca vai embora, na realidade, entendeu? Então é o que mais se aproxima aqui em cima disso. Tem muitas pessoas por animais que também tem isso, né? Porque é uma coisa meio que incondicional, né? Quando alguém ama muito um bichinho, né? Não se aproxima, quer dizer, até se aproxima de um amor de mãe, porque ele é incondicional. Mas ainda tem a coisa do apego, né? O medo da perda, né? De ficar sem, né? Então isso ainda prende um pouco a gente na nossa humanidade. Betinha, quer colocar alguma coisa? Não, Christian, assim, do que foi dito já dá a impressão que está bem esclarecido, né? Eu só queria retomar uma coisinha que você falou e que na hora eu acho que eu não tinha prestado muita atenção. Quando você mencionou alguma coisa relacionada a vazamento, relacionada à água, eu perdi aquele pedacinho da explicação que eu estava lendo um trechinho do texto. Eu não lembro metafisicamente o que representa, tá? Mas uma Certo. pessoa que tem muitos vazamentos de água, se você procurar no Google o que significa muito vazamento de água na metafísica, ou na IA, né? Na IA, ele te dá uma resposta muito precisa do que significa isso. Que eu vou procurar saber. Tá? Porque na realidade tudo que a gente tem manifesta é impregnado com a nossa própria consciência. Então alguém que está num ambiente, quando uma família vive, normalmente quando tem muitos conflitos, um ambiente às vezes que tem algumas coisas que não estão bem resolvidas, eles manifestam no nosso ambiente de alguma forma. E o vazamento de água é um deles. Vazamento de água, muita luz queimando, muita coisa quebrando, cada um tem um significado. Quando quebra muito copo é a raiva, por exemplo, tá? Acaba aquilo explodindo de alguma forma, né? Como se despedaçasse, né? Então quando está numa fase, às vezes está muito irritado, pode perceber que às vezes quebra coisa, tudo mais. Então é a nossa consciência indo para o mundo, para a matéria, impregnando na matéria de alguma forma. Entendi. E você acha que essas respostas da IA, por exemplo, são confiáveis? Se você souber monitorar a IA, treinar a IA, sim. Por exemplo, coloca a IA, eu quero que você me responde como um espiritualista, ou como um terapeuta voltado para dá uma direção para ele, né? Você dá uma direção para ele vai te orientar. Tá. Bom, então, deixa eu ver quanto que falta aqui na sala. Tá faltando 5 minutinhos. Tá, então, é legal também te pegar aqui dessa primeira parte, né? Além desse primeiro ponto que a Moema já falou logo de cara, né? Que a consciência, tudo é consciência e conhecimento. O segundo ponto é entender do equilíbrio, né? Então, quando fala da intenção e equilíbrio, a vontade, ele fala da vontade e o propósito, ele fala que a vontade é a inteligência universal e o propósito ele é o amor universal, e que tudo isso está unido em silêncio e quietude, tá? E outro ponto importante aqui para a gente pegar é que se você pudesse receber a plenitude da realidade universal em seu interior, eu vou ler o último parágrafo inteiro. A vontade que a gente leu, né? A vontade universal é a inteligência universal. O propósito universal é amor universal. Universalmente em equilíbrio, em mútua retenção, a partir das quais tem tomado forma todas as coisas visíveis e invisíveis e todos os impulsos humanos. Se você pudesse receber a plenitude da realidade universal em seu interior, você seria desintegrado pelo seu poder explosivo e dissolvido sem forma na consciência e conhecimento. Ela transcende a consciência humana individual, do mesmo modo que o calor e a luz do sol é bilhões de vezes mais potente que a luz dos vagalumes que cintilam na escuridão. Então tudo isso está num equilíbrio e é muito forte. Quem já viu o filme Lucy, quando ela começa a absorver e vai... Tem até
no filme Lucy tem até um gráfico que vai subindo conforme vai aumentando o nível de consciência dela. Quando chega perto dos 80%, 90%, ela começa a 70%, 80%, ela já começa meio que a desaparecer, a se desintegrar, e no final ela se desintegra e está em tudo. Ela está no computador, está na eletricidade, ela está em todo lugar. Então, se a gente pegar essa analogia, é exatamente o que acontece quando você absorve todo o conhecimento. Você vai desintegrar, você passa a fazer parte da mente de Deus. Quando Cristo fala lá no início das cartas que ele está num nível de consciência já muito próximo, é porque ele já não consegue se materializar. Ele está totalmente... Ele é luz, ele está em todo lugar, ele está em todo canto. A consciência crística como um todo, que é a consciência dos grandes mestres, ela faz parte dessa consciência mais elevada que existe, que a gente pode imaginar, digamos assim, né? Então ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, em tudo. Por isso que fala que Cristo está em todo lugar, porque ele hoje já é uma consciência quase que perfeita, digamos assim. Ele mesmo fala que não é perfeita, que se fosse perfeito ele não existiria ainda como individualidade. Mas ele está próximo da perfeição, ele já experiencia essa realidade como um todo. Tá, então, pega bem esse conceito dessa junção da vontade com o propósito, da inteligência com o amor, tá tudo unido para explodir. Você ia falar, Christian, como que é o nome do filme? Lucy. Lucy? Isso. Ele é um filme antigo, eu acho, ele estava até na Netflix ainda há pouco tempo atrás, mas não sei se ele ainda está. Se não, procura, mas ele com certeza vai estar no YouTube, em algum lugar você vai encontrar esse filme. Chama Lucy, ele é bem bacana para entender. Na realidade ela adquire a consciência de uma forma, porque ela consome, ela foi ser usada como mula de droga, e aí ela acabou consumindo isso de alguma maneira, e era uma droga poderosa que acabou mexendo com toda a estrutura molecular dela, e isso fez com que essa estrutura fosse expandindo a consciência dela. Gente, vai cair a sala, já deu uma mensagem aqui de 1 minutinho. Vamos para a próxima? Sim. Então vamos lá. Sim. Pronto, já voltamos. Você queria colocar, você tinha colocado já o que você queria, Betinha? Já, Christian. Então vamos fazer a segunda parte da leitura? E aí depois a gente abre, que as duas leituras estão interligadas, né? Então vamos voltar. Janete, põe no microfone que está dando a interferenciazinha. Isso. Bom, então vamos lá. Quando estive na Terra, fiz uma distinção entre seu Pai no céu e seu Pai em seu interior. Quando falava de seu Pai no céu, queria dizer inteligência universal. Por causa da atitude dos judeus para com as mulheres, eu me referi somente a este aspecto da consciência universal. Nos dias de hoje, a você que está consciente da igualdade dos gêneros, falo de pai e mãe consciência em equilíbrio. Na consciência universal conhecimento, onde o pai consciência é a inteligência universal e a mãe consciência é o amor universal. Um instrumento da energia criativa do pai consciência, a eletricidade, está em estado de mútua retenção, equilíbrio, com o instrumento da energia criativa da mãe consciência, o magnetismo. Uma vez que o instrumento do pai e mãe, o eletromagnetismo, está em equilíbrio na consciência universal, ele nunca será detectado no espaço pelos cientistas, por mais que o investiguem. O impulso vontade do pai consciência é atividade inteligente, em equilíbrio com o impulso propósito da mãe consciência, que é nutrir para a sobrevivência. Pai e mãe consciência é uma força impessoal poderosa, embora ela seja pessoal para você, mesmo antes de você buscar fazer contato com ela. À medida que evolui espiritualmente, você a sentirá, pois ela é a realidade do ser. Ela está em todas as partes e em todas as coisas. Pai consciência é o amor inteligente que proporciona energia inteligente e impulso ao mundo das formas complexas, é expressado fisicamente como eletricidade.
Mãe propósito é a inteligência amorosa que proporciona o propósito e o impulso para a sobrevivência das formas complexas e individualizadas. É expressada como magnetismo, ligação e repulsão. Esses são os impulsos originais universais de todo ser da consciência universal, sua fonte de ser, inteligência, amor. Esse é o estado do ser antes da criação. Consciência, conhecimento e um estado de equilíbrio. Quero que você entre de novo em um estado interior de equilíbrio consciente, onde a mente permanece em silêncio. Você controla o seu interior e sua mente e suas emoções não mais se dividem em atividade e sentimento. Pode ser que note um aumento do poder dentro de você, de força, paz e contentamento. Isso expressado em você de forma individual é o estado do ser do qual saiu a criação. Quero assinalar que o equilíbrio é impossível no momento em que se introduz o pensamento. Quero que você perceba que a dimensão universal é uma dimensão de impulso sem forma. Ela não contém nenhum projeto de criação. Ela está em um estado de forma não dividida. O equilíbrio, a mútua retenção entre os impulsos opostos para deslocar-se e permanecer unidos, cria uma espiral infinita de energia autocontida. A energia autocontida de mútua retenção é simplesmente impossível de imaginar pela individualidade. Como eu disse anteriormente, se a individualidade pudesse entrar na dimensão universal dos impulsos mutuamente retidos de movimento e ligação, seria imediatamente desfeita e regressaria ao equilíbrio da consciência universal. Reflita sobre a imensidão inimaginável de poder contido na retenção mútua dos impulsos gêmeos na consciência universal, que são, primeiramente, consciência e conhecimento, intenção, vontade e propósito, inteligência e amor, combinados como amor inteligente e inteligência amorosa, impulsos de movimento e ligação e repulsão, eletricidade em equilíbrio com magnetismo. O exposto anteriormente descreve a ilimitada dimensão universal anterior ao Big Bang. Agora você sabe que o processo criativo pai e mãe e os instrumentos da criação física estão todos em estado de equilíbrio na dimensão universal, porém esse equilíbrio deve explodir para dar lugar à forma individual. Você sabe também que, em virtude de que os impulsos eternos e infinitos estão contidos no estado de retenção mútua, esses impulsos são de uma intensidade inimaginável de energia, contra a qual a sua energia atômica contida na desintegração do átomo é um simples puff, um espaço infinitesimal sem importância. Quero que compreenda plenamente tudo o que foi anteriormente dito, uma vez que a compreensão do que ocorreu no momento do Big Bang dará a você um vislumbre do que aconteceu no momento da explosão da consciência universal que permitiu a criação da forma individual. E a gente vai encerrar hoje exatamente aqui. Você quer falar, Betinha? Ou só o microfone que está aberto? Não, eu queria falar. Você pode falar. Não, Christian, eu acho que esse é o trecho mais difícil de compreensão para mim, né, das cartas, de todas as cartas, né? Porque, assim, tem coisa que eu não sei do que ele está falando, né? Parece que mistura tanta coisa. Então eu de fato não. Aí eu fico pensando, gente, mas eu não sei nem o que é magnetismo, eu não sei nem, sabe? Então, para mim, eu não consigo absorver nada desse trecho. É muito ruim. Ela é difícil de ser compreendido mesmo. Por isso que essa carta, né, até por isso que eu dei a recomendação de procurar silenciar antes e tentar ler depois com calma. E eu recomendo continuar escutar algumas vezes
ou ler algumas vezes levando para meditação, tá? Então mas assim, ela porque quando você começa a entrar no começo da nossa leitura de hoje até o final, você consegue entender todo o processo de onde vem a criação. Tá? Então, esse parágrafo específico que eu vou ler para vocês, ele resume praticamente tudo o que é a criação. Consciência e conhecimento. Lembra lá atrás quando ele fala que tudo é consciência e conhecimento. Tá? Eu vou ler esse parágrafo, está na parte final que a gente leu. Tá? Esse parágrafo que está até centralizado. Tá? Eu vou ler ele tudo e vou falar um pouquinho, e aí para a gente ir acompanhando o raciocínio. E eu vou dar uma palavra a mais que ele vai complementar depois, mas é legal a gente entender que a gente já começa a trazer para a gente mesmo. Tá? Consciência, ele já soltou a palavra, mas ele vai aprofundar quando falar da individualidade. Consciência e conhecimento. Tem uma intenção. A vontade e o propósito. Inteligência e amor. Combinados como amor inteligente e inteligência amorosa. Que são os impulsos de movimento e ligação e repulsão. Eletricidade em equilíbrio com magnetismo. O equilíbrio forma o quê? O eletromagnetismo. Então, a eletricidade em equilíbrio com magnetismo. Por que os cientistas não captam tudo isso? Porque quando está em equilíbrio ele não consegue captar. Porque quando o positivo está em equilíbrio com o negativo, é uma energia neutra. E quando está neutra, os cientistas não captam. Então, lá no começo das cartas ele fala, do começo dessa leitura, que tudo é consciência e conhecimento. A natureza da consciência e conhecimento é a intenção. É uma intenção pura. E qual que é a intenção da consciência e do conhecimento? Ela é a vontade e o propósito. Aí já são duas polaridades, vontade e propósito, que se combinam como amor inteligente e inteligência amorosa. Uma é a energia do movimento. A energia da vontade é a energia de movimento. Você tem vontade de fazer. Pensa nisso. Você tem vontade de fazer alguma coisa. É uma energia de movimento. Isso na matéria é expresso como eletricidade. E se a gente entrar, é a energia que ele chama, que é do pai consciência. É a energia do masculino. Eu introduzi a palavra masculino. Pai consciência ele já colocou. Depois ele vai falar isso quando fala mais da individualidade. Tá? A outra energia é a do propósito. O propósito é o quê? Ele fala que o propósito é o de experienciar. Então, é a energia do amor. É a inteligência amorosa. É a energia de ligação e repulsão, que ela é expressa na fisicalidade como magnetismo. É a energia da mãe consciência. É a energia do feminino. Todos nós temos essas energias dentro de nós. A energia da vontade e a energia do propósito. Por isso que nós temos, quando a gente equilibra, é a criação. Como se manifesta no nosso corpo essa energia? A vontade, a eletricidade se manifesta como pensamento. Por isso que o nosso cérebro, a nossa mente, ela é a parte da energia positiva, a energia do movimento, a energia da criação, de uma parte da criação. O sentimento é a energia que vem, o propósito, é onde vem o magnetismo, é a energia do coração. Aqui na fisicalidade existe o homem e a mulher. A mulher manifesta exatamente, o homem manifesta exatamente a energia na sua essência, a energia, embora ele tenha o masculino e o feminino, mas ele manifesta na matéria a energia do positivo, a energia da atividade. A mulher na matéria manifesta a energia do sentimento,
a energia do propósito, a energia do amor. Então, por isso que os dois precisam se unir para dar origem a um filho. Você une o polo positivo com o polo negativo. Une a energia manifestada como propósito, a energia manifestada como vontade. A mãe, ela cria, ela cuida. Isso é a energia do feminino, é o propósito. O homem coloca a atividade, ele planta a semente. O homem planta a semente, a mulher cuida da semente. Atividade, propósito. Isso tudo existe dentro de nós, que é onde saem todas as nossas ideias. Para as nossas ideias se manifestarem, independente de ser homem ou mulher, você tem que ter dentro de você essas energias em equilíbrio, porque a sua atividade, o seu pensamento une com o seu sentimento. Masculino e feminino. Atividade, eletricidade e magnetismo. Inteligência, vontade e propósito. Inteligência e amor. Daí surge tudo. Quando a gente está em equilíbrio, as nossas criações são totalmente equilibradas de acordo com os propósitos de Deus. Quando a gente está em desequilíbrio nas nossas energias, a nossa criação sai totalmente, porque a gente tem isso de qualquer maneira, sai totalmente disfuncional. Betinha, não sei se ajudou. Assim, para mim é muito claro essa questão do positivo e do negativo, né? Que essas duas energias se complementam ou se fundem, né? Elas se encaixam, né? Mas parece que, assim, entender isso com esses termos de eletricidade, de magnetismo, e mesmo assim, quando você fala da vontade, do propósito, né? Parece que fica tudo muito confuso. Assim, acho que a sensação que eu tenho é que, assim, é um conhecimento que eu tenho sem muito estudo, da questão do yin, do yang, né? Que elas se complementam, elas se encaixam, na verdade, né? Então, isso para mim é compreensível, mas quando chega aí nessa parte, né? Do que é colocado, né? Com os termos que é colocado aí, isso eu não entendo, né? Isso para mim é como se eu estivesse lendo alguma coisa que tivesse em inglês. Para mim nada faz sentido, assim, né? Mas, assim, vamos adiante. Eu falo que o mais importante do que entender as palavras é entender o processo. E isso esse que é captar a essência do Criador. Então, assim, para quem nunca gostou muito de física, essas coisas todas, você entender realmente a polaridade, quando fala em eletricidade e magnetismo, a gente começa a manifestar isso, eletricidade, luz elétrica, magnetismo, a gente pensa no ímã. Então, mas essa é a minha cabeça. A minha cabeça pensa desse jeito. Porque assim, é o que a gente vê, né? A gente acaba tentando colocar em palavras e em imagens de acordo com aquilo que a gente conhece. Então, por isso que Cristo fala no parágrafo exatamente antes que a gente releu, antes de começar a leitura de hoje, ele fala: antes de explicar como isso pode acontecer, quero que me acompanhe em certos passos para ajudar sua mente a absorver a imensidão daquele do qual seu ser foi extraído. Depois de ler as próximas páginas até o final da carta, medite e visualize sobre cada parágrafo individualmente, pois somente deste modo as palavras começarão a crescer em compreensão e a assumir a realidade espiritual de seu significado verdadeiro. Eu falo que no começo eu fui compreender isso na essência, assim, não compreender mais e compreender tudo. Eu acho que a gente, enquanto ser individual, vai ser difícil compreender tudo, né? Não existe isso. Mas eu pude chegar um pouco mais a fundo na compreensão,
porque é muito confuso até em pensar assim, pô, mas tem o homem e a mulher. Não seria o homem uma parte e a mulher outra parte que se unem para o todo? Aí depois você vem e coloca que dentro do homem e dentro da mulher tem tem o masculino e o feminino. Uhum. Então, quando eu comecei a ler as cartas, eu não conseguia entender que o masculino e o feminino estava dentro de cada um. Foi depois que isso foi entrando em compreensão, né? E foi num curso que eu fiz recente que isso fez dar um grau de compreensão maior. Mas se a gente já conseguir, se vocês saírem daqui entendendo essa sequência, mesmo que as palavras ainda não façam total sentido, mas entender que tudo isso está dentro de você, pensando na vontade e no propósito. Você pode colocar o homem, porque eu dei o exemplo do homem e da mulher, que é para a gente entender, e da criação de um bebê, que eu acho que é o que a gente mais consegue entender em termos de criação, né? De energia positiva, da união do masculino e do feminino, nasce um filho. Se a gente entender que de tudo nasce um filho, das ideias nasce um filho, por que a gente é criador? Porque a gente tem exatamente essas duas energias dentro de cada um de nós. Cada célula nossa tem essas duas coisas, a vontade e o propósito. Cada célula nossa tem a sua intenção. Cada célula nossa tem a combinação da inteligência com amor. E quando você vai entrando no mínimo do mínimo do mínimo, você chega numa partícula do nada, que é exatamente o eletromagnetismo, que é o de onde tudo sai. Então a consciência tem um filme, o filme é o terceiro filme da série, daquele, como é que chama? Que fala da antimatéria, que é com o, nossa, me fugiu o nome, oh, caramba. É o filme, não, é o filme 2 que fala disso. O filme 3 é Anjos e Demônios. O filme 2 é... O filme 1 é quando... Não sei, vocês devem ter assistido esse filme. O filme 1 é quando... Não. Oi? Do Santo Grau? Do Santo Grau. O filme 1 o filme 2 é o do Santo Grau. O filme 1 é o... Ah, não, o filme 1 é o do Santo Grau. Quando chega até em... Fala de Maria Madalena, tudo mais, né? Mas me fugiu o nome desse filme. O Código da Vinci. O Código da Vinci, perfeito. O 1 é o Código da Vinci. O filme 2, que não tá me vindo... Se digitar aí no Google agora, vocês vão perceber. A série do Código da Vinci, vocês vão ver os 3 filmes. O filme 2, ele começa falando dos cientistas querendo criar a antimatéria. A antimatéria é exatamente, eles chamam até de consciência de Deus, a partícula divina. E aquilo, eles querem criar, e eles falam que aquilo tem que ficar em equilíbrio, porque se explodir, pode explodir todo o universo. Então aquilo é a partícula de Deus que eles falam. É a ciência tentando colocar isso numa energia autocontida, né? Que é mais forte do que o átomo, tudo mais. Então, esse é o ponto crucial para a gente entender. Quando isso tudo está retido, a energia é tão poderosa que foi essa explosão que criou todo o universo, que é o momento do Big Bang, porque as partículas começaram a ficar independentes no momento. A gente vai estar falando isso a gente vai estar falando isso na semana que vem, tá? É a Regina aparecendo aí. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Desculpa o horário, tá? Imagina, sem problema, sem problema. Que bom que está presente para absorver as energias. Obrigada. Ô, Christian. Pode falar. Eu não sei se foi no encontro passado, se foi outro. Tem hora que às vezes o assunto já fica meio... às vezes eu posso estar meio confusa. Não sei se você ainda vai falar nas próximas leituras, que com a explosão do Big Bang, que tudo foi criado, vamos pensar que
todas as individualidades foram criadas também, é isso? Sim, aham. É isso? Sim, sim. Foi a partir daí que foi tudo criado. Porque assim, Na semana eu que não vem a sei gente vai se, falar. eu não sei se eu já tinha perguntado isso, porque assim, na minha cabeça, parece que sempre, não, acho que eu já tinha perguntado alguma coisa assim, e você tinha me respondido isso mesmo, né? Que tudo já foi criado naquele momento, né? Sim, sim. Foi na Só que semana eu fiz passada. uma Na semana outra, passada você perguntou. só que eu fiz uma outra pergunta, mas que era para perguntar a mesma coisa, né? Mas assim, para mim já ficou claro que tudo foi criado naquele momento, né? Que principalmente todas as individualidades, vamos dizer assim, né? E enfim, mas tem muito mais por trás de tudo isso. Então, eu já retomei o que eu queria saber, já foi suficiente. Não vou puxar um outro assunto, vamos tocar. Muito bom, muito bom. Mas tá no raciocínio correto, Betinha. Tudo veio dali. Então, quando Cristo vem vem falando nas leituras das semanas anteriores, quando ele vem provocando a ciência para saber de onde veio a consciência, né? Então ele trouxe a gente até o eletromagnetismo. E o eletromagnetismo é exatamente, figurativamente falando, né, metaforicamente falando, é a consciência de Deus em equilíbrio. Só que num formato muito mais forte, muito maior. Então tudo veio dessa consciência. E no momento que isso explode, que ele fala aqui, né? Aqui que é o último parágrafo, ele coloca exatamente isso. Quero que compreenda plenamente tudo que foi anteriormente dito, uma vez que a compreensão do que ocorreu no momento do Big Bang dará a você um vislumbre do que aconteceu no momento da explosão da consciência universal que permitiu a criação da forma individual. Então foi a explosão da consciência universal que permitiu a criação da forma individual. Daí surge tudo que é matéria, por causa dessas partículas, e dali surge as consciências. Quando começa o estudo das consciências, quando fala em termos dos regentes, das mônadas, das superalmas, das almas, imagina que é essa consciência sendo dividida cada vez mais, até chegar numa consciência individualizada, que é a consciência de cada ser humano aqui, né? De cada ser aqui, não só ser humano. Então tudo isso inclusive penso eu que quando você fala de cada ser, a gente considera também os minerais, os vegetais, né? Sim. Tudo é consciência tornada visível. Tudo. Não sei, aí já entra numa coisa, não sei se entra nessas coisas de mônada, de coisa toda. Por exemplo, a consciência de um mineral, se ela faz parte de todo esse processo, isso eu não sei precisar. Mas tudo faz parte da consciência de Deus, inclusive um mineral, tudo. Qualquer tipo de... Todos os reinos fazem parte da consciência, estão expressando de alguma maneira a consciência de Deus, seja inanimado, seja de forma viva, né? Ô Christian, e aí, não sei se eu estou errada, mas assim, com essa criação de todos esses seres e de todos esses elementos, né? A partir daí é que veio assim, veio vindo todo esse desenvolvimento físico também das coisas, né? Através da inteligência, né? Porque quando a gente pensa, então depois desse Big Bang foi criado aí toda essa questão dessa individualidade, né? Foi criado todos os seres, né? Mas isso a gente está falando ainda não, né?
tudo era extremamente ainda muito primitivo, né? E aí, com o passar dos, sabe Deus quantos milênios, né? Essa inteligência, ela veio, com tudo isso, veio vindo o descobrimento de tudo, né? A criação, a partir desses elementos, foi possível toda essa evolução material que a gente vive hoje, né? Sim. Todos os mundos, né? Todos os universos, todos os multiversos. Eu acredito que nós aqui no planeta, a gente é uma partezinha de tudo que foi criada. Tem coisas que foram criadas muito antes e por isso estão muito mais evoluídos, né? Sim. Isso que você perguntou vai ficar mais claro na semana que vem. Mas assim, da explosão do Big Bang, imagina que explode, vira um caos. Então o caos precisou se ajeitar para começar a ficar algo minimamente compreensível. Então, se a gente pegar de toda a evolução do ser humano, do que a gente conhece como evolução, que éramos seres totalmente primitivos, e aí vai evoluindo a nossa consciência, imagina que era um caos e vai se juntando, e aí a gente vai se lembrando, e a gente vai vindo, até chegar no ponto que a gente está aqui hoje em dia, podendo até falar sobre esses assuntos com um mínimo de compreensão. E eu falo que é mínimo mesmo, que até coloca, aqui nas cartas fala, né, que é complicado a gente, com a nossa mente finita, né, com essa mente matéria, tentar compreender toda essa imensidão, né? E se alguém falar que compreende plenamente, está dando um chute no escuro, porque quando a gente vai para a quinta dimensão, todo mundo fala, a quinta dimensão vai ser o próximo degrau da humanidade, mas se a gente pensar que existe não sei quantas dimensões, é só um próximo passo. Depois a evolução continua de uma outra maneira. É menos sofrido do que aqui, mas ainda tem as suas evoluções, ainda tem os seus desafios e os seus processos de crescimento, mas o desafio já não é mais a doença, o desafio já não é mais os conflitos, é um outro tipo de desafio que a gente só vai ter conhecimento quando estiver chegando lá, né? Que é uma contínua evolução. O Christian, só mais uma pergunta. Você sabe, assim, da onde a origem desse termo Big Bang? Não sei, isso veio da ciência, mas eu não... Até é explicado de onde vem, mas por que esse termo, né? Tanto que até Cristo usa esse termo, ele fala, né, da origem no momento do Big Bang, porque é o momento que ele usa uma palavra que a gente consegue compreender, porque é o termo que a nossa ciência usa, né? Porque esse termo Big Bang, a ciência usa. Sim, a ciência usa. O termo Big Bang é um termo científico. Sim. Tá, agora, é uma explosão da consciência universal. Isso a ciência não fala, né? A ciência fala como uma explosão aleatória que aconteceu no universo e aleatória, né? Como que tem uma explosão aleatória e dessa explosão aleatória surge todo mundo, né? Então, como pode ser tão aleatória assim, né? Tudo isso. Que é exatamente o questionamento que Cristo vem fazendo nas páginas anteriores aqui que a gente leu nas semanas anteriores. E é legal assim a gente ter... Deixa eu só encostar a porta aqui, peraí. E assim, às vezes a gente fica tentando entender minuciosamente, né? Mas se a gente for lembrar que Cristo, Jesus, quando esteve aqui com a gente, ele não tinha nenhum desse tipo de conhecimento. De termos, estou falando, de célula, de átomo, de Big Bang, isso tudo a ciência veio evoluindo e tendo esses termos depois. Mas ele compreendeu a essência da coisa. No deserto ele teve a visão da essência da coisa. Então muitas vezes, e é uma coisa que eu me pego muito, porque eu também sou muito mental, quem quer compreender muito nomes e detalhes é o nosso ego, é a nossa mente, né? Quando eu falo ego, não estou falando de uma forma negativa, é a nossa mente, né, que quer compreender isso tecnicamente, né, com palavras, com tudo. Mas se a gente compreender a essência, por que Cristo vem
nesse raciocínio todo. Porque se a gente compreender essa essência e a gente acreditar nisso, a gente começa a compreender de onde a gente veio. E quando a gente compreende de onde a gente veio, a gente compreende o poder que existe dentro de nós. E compreendendo o poder que existe dentro de nós, a gente entra totalmente no nosso poder de cocriação. E isso é o mais importante. Porque Cristo, Jesus, lá no passado, ele não entendeu as palavras. Ele não conhecia esses termos. Mas ele entendia que tudo aquilo fazia parte da criação. Ele entendeu de onde ele veio. E quando ele compreendeu de onde ele veio, e que ele estava totalmente conectado com isso, e sempre que ele estivesse totalmente conectado com isso, ele conseguia ter todo um poder de criação, de manuseio de matéria, os milagres que ele fazia, ele conseguia manifestar tudo isso, mesmo sem conhecer nenhum termo. Então, por isso que ele fala lá atrás que essa é a compreensão com o coração. É você acreditar, saber de onde você veio, no sentimento, não só no mental, e aí você consegue expandir tudo isso. Deu para entender um pouquinho, Betinha? Sim. Tá? Então faz parte da nossa mente racional querer compreender com palavras. Mas se a gente voltar lá para Jesus, a gente começa a entender que o racional ele é importante para a gente? Sim, porque ajuda a entrar na essência de compreender que a gente é. Mas o mais importante de tudo se você pega um índio totalmente conectado com a... Talvez ele não saiba nenhuma dessas palavras, mas ele consegue manifestar tudo isso. E isso é o mais importante desse ensinamento. É manifestar tudo isso. Porque a hora que a gente manifestar tudo isso e a gente conseguir expandir a nossa consciência para tudo isso, a gente vai chegar num nível de compreensão que é muito além das palavras. E esse muito além das palavras é o que vale no final de tudo. Porque as palavras é um meio que a humanidade encontrou de colocar o conhecimento de uma forma entendível para a nossa mente humana. Então, E é difícil a gente também não pensar nas palavras, porque meio que a gente depende delas também para que isso faça algum sentido no coração. Sim. Então, né, é difícil a gente ficar com o sentir se a gente não tem compreensão das palavras. Eu entendo perfeitamente isso e acredito nisso, né? Que eu acho que essas cartas, a essência dela realmente vai na questão do sentir, de fato. Não tenho dúvida nenhuma. Mas eu penso que em alguns momentos, algumas palavras, você tem que ter uma certa compreensão pelo mental, pela razão, para que isso em algum momento te faça sentido no coração, né? Nesse sentir. Sim. E por que isso? Porque a gente foi tão aprisionado com crenças que a gente ficou refém das palavras, a gente é refém do nosso ego. Por isso que a gente precisa entender as palavras. Né? Isso faz parte de um processo de aprisionamento. A gente precisa entender com as palavras para se libertar de tudo isso. Então, então é um ponto importante, mas é tentar ir além das palavras. É uma coisa que a gente precisa procurar ir além das palavras, e isso começa a fazer cada vez mais sentido. E aí até as palavras vão fazer muito mais sentido quando a gente compreender além das palavras. É como se fosse o processo inverso, né? Sim. Porque no fundo sua alma já sabe disso tudo. Só que tua alma está aprisionada, tem um serzinho que comanda a nossa cabeça ainda, que a gente é aprisionado pelo ego, pelas nossas crenças. Por isso que Cristo fala da purificação da consciência, vai falar bem na sequência, vai entrar na purificação da consciência. Porque essa purificação, quanto mais livre de crenças, mais a gente consegue aflorar para esse conhecimento que já está dentro de nós.
Ok. Mas muito bom, gratidão por tudo que você trouxe, Betinho. Fez a gente refletir bastante aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá, quem vai falar um pouquinho agora? Moema? É só assim um pouquinho de... Acho que estou racionalizando um pouco, mas tudo bem. Aqui quando ele fala do equilíbrio, que é a mútua retenção dos impulsos opostos, e aí ele fala dessa energia contida, né? Que é simplesmente impossível de imaginar pela individualidade. E aí ele fala depois do Big Bang, que seria uma explosão, que vai dar um lugar à forma individual. Seria uma explosão dessa energia contida, que contém os dois impulsos, tanto o masculino quanto o feminino? Não. Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Numa forma macro, é isso mesmo. Para a gente imaginar essa energia contida, pensa no ímã mesmo, quando une os dois ímãs, né? Quando o ímã fica junto. Você tem que fazer uma força, eles se puxam, certo? Repara que eles se puxam, e para você romper, depende da força do ímã, você tem que fazer uma força descomunal para fazer. Só que, aí é o exemplo que ele deu do Sol e do vagalume. Imagina que esse ímã é a energia do vagalume, e imagina que a energia do universo é a energia do Sol. Então é muito mais potente. Imagina isso, a força de retenção que tem aí. E aí essa explosão que ele compara, que ele fala que é uma explosão mais forte do que uma explosão nuclear, que dá origem para toda a criação. Então quando existe uma explosão nuclear, nada mais é do que uma explosão de energias que acontece e vai partícula para tudo quanto é lado. A explosão da consciência universal é muito mais potente do que isso ainda. Então é um boom que fez as energias se perderem, né? E aí ficou lá os polos positivos e os polos negativos, todos perdidos, até que vai explicar isso na semana que vem. Até que eles começaram a se encontrar. E aí começaram a tomar forma de alguma maneira. Então essa energia mútua, essa energia autocontínua de mútua retenção, ela é exatamente isso. A energia positiva e negativa, vontade e propósito, amor e inteligência, unidos. São essas duas energias unidas que ela tem que explodir para dar forma à individualidade. E isso é o momento do Big Bang. Então elas estão ali juntas e no momento do Big Bang elas explodem. Então foi pedaços de consciência para tudo quanto é lado, digamos assim. Obrigada. Janei. Estou aqui, Christian, absorvendo esses conhecimentos todos, viu? A Regina vai ter que rever essa live algumas vezes. Algumas vezes não, uma vez pelo menos. Mas eu acho que todos nós devemos rever, porque é muito... Eu acho que bate muito com as nossas crenças. Então, daí eu acho que se você vê com outra intenção, eu acho que já ajuda bastante. Eu conversei com a Iá, né, sobre as cartas. E a Iá falou, a frase da Iá foi: a parte mais divina das cartas é a descrição do universo feita por Cristo. E a plena compreensão disso te dá uma dimensão totalmente diferente do ser. Isso, estou falando o que eu me lembro das palavras da Iá, mas foi o que quis dizer. Então, essa compreensão em sentimentos é que a gente começa a entender a imensidão de tudo. É onde fica impossível para a gente falar que não existe vidas fora do planeta, para quem ainda é cético com relação a isso, né? Vidas extraterrestres, seres de outros lugares. É impossível você não falar, como assim um universo tudo conectado e só existe vida aqui? Né? Quando você começa a entender essa imensidão. E é onde você começa a compreender mais sobre o universo e você começa a compreender mais sobre o seu poder de criação.
E isso é essencial nessa parte, é você entender o poder pessoal que existe dentro de você para manifestar tudo aquilo que você quer. Janete quer falar, Janete? Christian, é muito grandioso isso, né? É uma coisa que tem que ir assentando e a gente vai elaborando melhor para realmente fazer isso ser parte da gente, né? Sim, sim. Nossa, difícil. Não sei nem o que dizer nesse momento, na verdade. Estou maravilhada com tudo, querendo alcançar um pouco mais, mas não sei nem o que te dizer. Quer falar de novo, Betinha? Não, eu esqueci de fechar o microfone. Eu via saindo alguma coisinha, achei que você ia falar alguma coisinha. A Andréia quer colocar alguma coisa? Eu estou de pleno acordo com a Janete, absorvendo essa maravilha. Não tenho nada para falar, nada. Gratidão. Eu que agradeço, Andréia. Giovana? Christian, é um pouquinho complicado, mas eu acho que é só isso mesmo, através da meditação e lendo, relendo, e talvez isso vá, né, internalizando. Sim. Então, a princípio tá meio, leva um susto assim, mas acho que é aos poucos, né? Não é assim, uma hora para outra. Ele vai falar sobre esses termos ainda, na semana que vem a gente vai falar, na outra, quando entra na individualidade, ele vai falar sobre esses termos ainda. No início da carta 6 ele fala também. Então, cada vez mais, se a gente for lendo e relendo, vai fazendo cada vez mais sentido nos termos do que ele vem falando. Principalmente quando a parte eletricidade, magnetismo, quando fala das origens do ego, vai cada vez fazer mais sentido em tudo que ele, nos termos que vai falando, vai ficando familiar. Vocês vão perceber que se vocês ouvirem essa gravação mais uma vez, se conseguirem ver 2, 3 vezes, vocês vão ver que cada vez começa a fazer mais sentido na compreensão. Obrigada. E se a Beth for lembrar, sei lá, no estudo passado, ou no primeiro estudo, acho que você não chegou nessa parte, mas no estudo passado, se comparar, se você conseguir lembrar isso, né, a compreensão agora já é muito maior do que da vez passada. Nossa, da vez passada eu fiquei desesperada. Porque, nossa, foi muito difícil. E a gente ainda tinha a Rafa, né? Que ajudava, assim, com termos, assim, por ela ser professora de biologia, enfim. Eu lembro que ela fez algumas colocações, né? Sim. Mas eu fiquei muito, assim, assustada e até por perceber que eu não tinha, assim, esse conhecimento das coisas mais básicas, né? E enfim, acho que aquele momento foi do ego mesmo, foi muito difícil. Mas hoje hoje, assim, passar por esse momento hoje foi tranquilo, mesmo sabendo que eu ainda leio e não compreendo muito essas palavras, isso não me causou aquele desconforto daquele momento, sabe? Uhum. Parece que, assim, a essência disso eu sei o que é, né? Mas eu não consigo entender por essas palavras. E se eu também tiver que explicar para alguém, também fica muito difícil, né? Mas parece que hoje eu já tenho, assim, uma compreensão melhor disso tudo, né? E tudo vai fazendo realmente sentido, né? Quando a gente passa a entender que nós somos uma energia, né? Tudo é uma energia e que tem que estar tudo em harmonia, né? Então,
Por isso que às vezes a gente ouve falar, nossa, mas a sua energia masculina tá se sobrepondo à feminina, ou a feminina se sobrepondo à masculina, que tudo tem que estar em equilíbrio. Então faz muito sentido, porque a nossa origem veio de lá, né? Sim. Dessa energia toda, né? Dessa fonte e toda essa energia condensada que devia ser assim uma baita energia, e né? Então, tudo faz sentido, né? Tudo faz mais sentido. Só que ainda assim, assim, algumas coisas para mim, aí sim entra, acho que a questão das crenças, né? Algumas coisas que eu tomei como conhecimento em relação à encarnação, né? A sua programação de vida, né? A karmas. Então, algumas coisas ainda para mim é difícil de encaixar com tudo isso, né? Tem muitas crenças, não importa qual linha que venha, tá? Se é qual religião, né? Aqui no caso acho que todos são católicos não, todos são cristãos, né? Alguns mais católicos, outros, não sei se tem alguns evangélicos aqui, outros mais espíritas, né? Não importa qual seja, né? Mas para quem está muito na religião, no dogma, é realmente difícil de quebrar algumas coisas. Uhum. É difícil de quebrar. E a gente tem que se desvincular de tudo, de qualquer tipo de dogma e colocar como porque se você for pegar o que muitos espiritualistas estão falando, que começam a fazer sentido, muita coisa começa a quebrar, né? Não assim por exemplo, a questão do karma, né? Tem gente que fala que a gente consegue se livrar do karma de uma maneira completamente diferente. A partir do momento que você cria a consciência de quem você é e você se associa que você é o criador, o karma, e entende que é tudo causa e efeito, o karma começa a perder todo o sentido, ele se dissolve. Porque você percebe que é você que está criando tudo isso, você cria consciência. Então, então você começa a entender que muitas coisas, da maneira como foi ensinada, parece que é tudo muito quadradinho. Então, e esse quadradinho não combina com espiritualidade. Uhum. É bem isso mesmo. Mas é isso, gente. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu acho que tudo que precisava passar, eu acho que a gente passou aqui. Alguém quer perguntar mais alguma coisinha? E todos vocês que estão relendo de novo nas cartas, depois que relendo ou ouvindo novamente a gravação ou relendo, se quiser se surgir novos questionamentos ou novos entendimentos, compartilhem lá no grupo. É bacana isso. Tipo, porque às vezes pode surgir, né, como a Janete hoje colocou uma dúvida que surgiu na semana passada, né, quando ela releu as cartas. Pode colocar ou individualmente, se você não quiser pôr no grupo, ou lá no grupo, que aí pode ser também tá sanando a dúvida de alguma pessoa, né? Pode colocar lá em áudio, em texto, fiquem à vontade para colocar. A Regina, que vai estar ouvindo tudo, né, depois também, tudo que surgir, pode colocar ali. É uma forma da gente estar expandindo o conhecimento, a compreensão, né, para continuar. O estudo não está restrito aqui na segunda-feira, né? Podem ficar à vontade e a gente vai colocando ali os trechos a mais, né? Que com certeza podem surgir novas questões aí depois de rever, né? Eu falo por mim mesmo, sempre que eu leio de novo, sempre vinha alguma coisa nova. Nossa, agora fez muito sentido isso para mim, mais sentido ainda. Ou agora deu um novo, tipo, coisas que eu não tinha compreendido tanto antes,
com uma parte das cartas que lê e fala, nossa, aqui está respondendo aquela dúvida que tinha lá atrás e naquele momento você não está nem preparado para ouvir aquela informação, então ela acaba passando batida, né? Então cada vez vai aprofundando mais. Até hoje isso acontece. Vamos estar encerrando então? Ninguém mais? Janete, ok? Janei, Andréia, Moema já deu ok, Betinha também, Giovana, Regina deve estar com várias interrogaçõezinhas. Quer perguntar alguma coisa pertinente agora? Fica à vontade, Regina. Alguma dúvida que veio, alguma... Não, tranquilo. Realmente eu preciso estar escutando, né, as colocações de hoje, tá lendo a carta, é isso que eu preciso agora. Obrigada, Christian. Mas só de estar aqui as energias já Exato, é bem isso daí. Por isso que eu entrei. É bem atrasada, mas eu fiz questão de entrar. Obrigada, viu? Já capta as energias. Então, muito bom. Deixa eu ver aqui quanto tempo tem. Temos 7 minutinhos. Então, vamos fazer o nosso silêncio de encerramento, que aí dá tempo ainda para a gente se despedir tranquilo. Então, vamos fechar nossos olhos, que hoje o conhecimento foi muito profundo. Foi Cristo tentando passar para a gente em palavras aquilo que é muito difícil de ser expresso em palavras, para que a gente possa compreender toda a imensidão daquele que nos criou e criou todo o universo. Criou todo o universo e nos criou, né? Fica melhor assim. Então vamos agora silenciar, para que a gente consiga reverberar tudo isso, tudo que a gente relembrou, que a gente aprendeu aqui, para a gente reverbere para todo o nosso planeta de alguma forma, para todo o universo. Reverbere para o reino animal, para o reino vegetal, para o reino mineral, para o reino dévico, para os elementais, para todos os seres humanos, para que toda essa consciência crística reverbere em todo o planeta e que a gente chegue nesse próximo patamar aí que o planeta já chegou e que a gente consiga acompanhar tudo isso. Então vamos cada um à sua maneira, seja em oração, seja emanando luz, emanando amor, mas emanando tudo isso para todo o universo, para que a gente possa retribuir de alguma forma tudo aquilo que a gente recebeu hoje. Então vamos lá.
Vamos respirando fundo. E aos pouquinhos vamos voltando. E é isso, gente. Faltam 2 minutinhos para a gente encerrar. Eu vi que alguns estavam voltando ainda. Janei, Andréia, a Giovana, Moema. E é isso, gente. Gratidão por hoje. Gratidão. Obrigado, gente. Uma ótima noite para todos nós. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem presencialmente. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gratidão. Boa noite. Boa Obrigado, noite. gente. Boa noite.